Fala pessoal, Arthur Agrelli com vocês. Eu estou fazendo um vídeo agora, dia 1 de janeiro de 2020. E eu queria começar o vídeo te desejando um feliz ano, te desejando que esse ano marque o início de uma década onde você consiga executar e ser consistente. Essas são as duas palavras que eu gostaria de iniciar o vídeo: execução e consistência. E eu queria falar para vocês algumas novidades que eu vou estar trazendo esse ano aqui para o nosso canal do YouTube, atrelado com o que eu tenho feito nos Estados Unidos em relação ao investimento em imóveis especificamente. E aí existem assuntos indiretamente ligados a investimento imóvel, como estruturação de empresa, qual é a estrutura que você precisa para começar a investir nos Estados Unidos, a parte de impostos, enfim, é uma série de coisas que indiretamente elas se complementam, elas fazem parte de um processo de investimento onde você deve analisar isso de maneira isolada, mas aquilo tem que fazer parte de um conjunto de maneira harmônica, para que cada um desses pontos, quando eles se somam, eles vão estar te ajudando a potencializar o teu investimento, a te proteger teu capital, enfim, a fazer toda uma série de processos que são necessários para começar a investir nos Estados Unidos. Bem, se você acompanha o meu canal, você sabe que eu fiquei um bom tempo sem postar conteúdo. E teve um motivo para isso. Eu passei os últimos 2 anos investindo muito forte em imóveis com alguns investidores e nós decidimos focar nesse projeto. Então eu acabei ficando sem tempo de estar criando conteúdo aqui. Porém, existe o lado positivo disso. Eu consegui fazer vários imóveis com nossos investidores e eu consegui documentar tudo isso. Eu não estava postando aqui no YouTube porque estava sem tempo, mas eu documentei tudo isso. E essa documentação, ela veio através de uma ideia que eu tive, que é a primeira novidade que eu quero trazer para vocês agora no ano de 2020. Bem, se você tem interesse em investir em imóveis aqui nos Estados Unidos, você não pode perder esse conteúdo. Por quê? Porque esses vídeos foram gravados pensando exatamente em você que deseja iniciar. E a vantagem disso é o seguinte: eu comecei a gravar os vídeos desde a fase inicial da compra, da parte do investimento. Pessoal, eu sei que o pessoal chegou, estamos aqui na cobertura de um prédio, está na Guatemala. Não vou conseguir continuar o vídeo aqui de cima, mas eu vou aqui para o lado e eu vou continuar falando para vocês. Então é o seguinte, eu gravei esses vídeos pensando em você, pensando na pessoa que gostaria de começar a investir aqui nos Estados Unidos em imóvel, mas não sabia por onde começar. Então eu documentei esse processo desde a fase inicial. E o que seria a fase inicial? O que você tem que fazer para começar a investir? Antes mesmo de pensar em comprar um imóvel, o que você tem que fazer? Então, eu peguei todos os imóveis e eu fiz da seguinte forma: vou comprar um imóvel. Qual é o capital que eu tenho que ter? O que é que eu tenho que olhar? O que é mais importante para que eu possa analisar antes de comprar esse imóvel? Então, eu documentei essa parte inicial. Depois disso, eu documentei o processo de procura do imóvel. Como é que eu encontro os imóveis, quais são os números que eu estou buscando, quais são os elementos interessantes e importantes que devem ser analisados antes de comprar o imóvel. Depois disso, eu documento a parte onde a gente começa a efetivamente olhar os imóveis, tá? E aí dentro da minha estratégia, sair um pouquinho aqui do sol, dentro da minha estratégia, eu tenho elementos que para o meu investimento eles são importantíssimos. Então eu olho esses elementos e eu trago isso também no vídeo e eu mostro exatamente o que é que a gente tem que olhar antes de começar a investir. Então essa é a primeira parte. Depois eu mostro para você o imóvel que a gente comprou. Então a gente vai filmar o imóvel completamente, eu filmo o imóvel completamente, mostrando como é que ele está antes da obra. Depois eu mostro a evolução da obra e por fim eu mostro como é que funciona o processo de venda desse imóvel, como é que funcionam as inspeções, inspeção de banco, como é que a pessoa que está comprando aqui, o morador americano, como é que ele financia esse imóvel. Eu vou trazer uma visão para vocês como um investidor, tá? A minha visão como um investidor de todo esse processo, porque eu acho que é a visão que você precisa ter se você decidir investir em imóveis aqui nos Estados Unidos. E por fim, quando o imóvel ele é vendido, eu mostro para vocês como funciona o processo de venda do imóvel, a parte da title company, os contratos, como é que a gente recebe os pagamentos, como é que você analisa todos os números que saem, na verdade todas as despesas, os custos de fechamento do imóvel, enfim, a gente mostra tudo isso também. E no final, o último vídeo, eu faço o fechamento daquele projeto de investimento, porque inicialmente a gente tinha os números, a gente tinha as estratégias, e agora que vendeu o imóvel, a gente vai mostrar para vocês efetivamente quanto é que a gente ganhou, quanto é que sobrou para a gente, qual foi a rentabilidade daquilo, e aí você vai ter uma visão muito clara do começo até o fim. A vantagem é que eu fiz inúmeros imóveis e vocês vão ver vários imóveis. Essa é a primeira novidade. Eu vou trazer muito conteúdo
para isso, né? Olhando essa visão de investimento. Qual a parte interessante disso? É que investir em imóvel, você está comprando vários imóveis, só que você não deve olhar somente a parte da compra do imóvel, existe toda uma estrutura por trás disso. E é isso que eu quero te mostrar. Então essa vai ser a grande novidade para 2020. Vai vir muito conteúdo focado em investimento imobiliário nos Estados Unidos. E dentro de investimento imobiliário tem toda uma gama de coisas, tem empresa, tem imposto, tem como você financia o projeto, aí já tem uma estrutura diferente para funding, tem muita coisa interessante, eu acho que você vai gostar demais de assistir. Então essa é a grande novidade. E assim, eu pensei no nome para essa série, cada imóvel vai ser uma série com alguns vídeos, eu pensei no nome, mas eu queria pedir a tua opinião. O que é que você acha que seria um nome interessante para essa série? Cada casa vai ter alguns vídeos, esses que eu estava falando aqui agora. Então, se você puder dar sugestões para mim de qual nome colocar para essa série, deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser bem interessante para mim. Eu já tenho uma ideia de nome, mas eu gostaria de saber o que é que você gostaria de ter, gostaria de ver. Então essa vai ser a grande novidade. Outra novidade, agora para quem quer investir com a gente, é que nós vamos abrir a possibilidade de várias pessoas em conjunto, um pool de investimento, trabalharem junto com a gente. Nesses últimos 2 anos a gente não estava pegando investidor, porque a gente já tinha fechado um número grande de investimento, e basicamente as pessoas que a gente estava pegando eram pessoas que tinham capitais muito alto, porque nós trabalhávamos com poucas pessoas, mas com capital alto. Agora a gente vai abrir um pouco mais isso, a gente vai diminuir essa barreira de entrada para poder investir e fazer um pool de investimento. Então, se você tem interesse em saber como você pode participar disso, também vou deixar uns links aqui embaixo. E, enfim, você pode clicar, vai lá no nosso site, você vai entender um pouco mais sobre isso. E essa é a segunda novidade. E por fim, eu vou trazer de maneira ampla o que é que você precisa fazer para começar a dar os primeiros passos para investir aqui nos Estados Unidos, não só em imóvel, mas trazer uma visão ampla, uma visão geral, porque na verdade eu sou um investidor aqui nos Estados Unidos em imóveis hoje, é o que a nossa empresa tem focado, mas a ideia de investimento, a estrutura de investimento, a parte do capital, a parte da rentabilidade, ela é a mesma para outros setores, mudando um pouco aí quanto vai render, o prazo e o risco, mas a estrutura é a mesma. Então essas são as 3 novidades. Eu quero te desejar tudo de bom para esse ano. Se inscreve aqui no canal, acompanha a gente, porque eu tenho certeza que você vai gostar demais do conteúdo que a gente vai trazer. Um forte abraço e até o próximo vídeo.